Finalmente chegou o dia de continuar uma série que muita gente tá pedindo e a vizinhança tá mais ansiosa do que naquele dia em que ficaram vendo a lavadora de roletes. Nossa, que lindo, que lindo! Há um tempão, a gente viu como o figurino de alguns personagens de Chaves mudaram ao longo dos anos. Bora ver mais alguns casos? Então se prepare para comprar roupas novas para o seu vizinho e vem com a gente. Caso você tenha chegado agora por aqui e tá meio perdido, deixa eu te refrescar os miolos e explicar como que essa série funciona. A gente já viu aqui no canal como foi a evolução dos figurinos do Seu Madruga, Chaves, Kiko, Dona Florinda, Chiquinha e Bruxa do 71. E aqui temos a candidata seguinte, a senhorita do 71. Miss Clotilde. E como você já deve saber, tudo mudava bastante de ano para ano. Então, aquela fase dos anos 80 e 90 já tinham outros figurinos, então a gente foca somente na fase clássica dos anos 70 mesmo. E hoje chegou o dia de ver como foram mudando as roupas do Professor Girafales, Jaiminho, Godines, Nhonho e Senhor Barriga. Começando por aqueles personagens que o figurino pouco mudou, vamos falar logo do carteiro, que apareceu pela primeira vez desse jeito. Eu vou porque eu tenho muitas cartas para entregar. Pois passe bem, galã. E se você acompanha o nosso canal, você já deve saber que esse episódio é de setembro de 79. E por isso o Jaiminho apareceu em pouquíssimos episódios da fase clássica que nós tanto amamos. Tanto é que no último episódio dessa fase independente, o figurino dele estava praticamente igual. Será que chegou alguma carta pra mim? Você estava esperando alguma? Não tô, mas como às vezes a escola manda as notas pelo correio, não? E aí eu fiquei meio curioso e pesquisei na internet como eram as roupas de carteiros daquela época lá no México. E deu para perceber que a roupa do Jaiminho foi bem fiel à tradição. Os profissionais realmente usavam esses trajes com uma cor bem característica, nada muito chamativo, e tem um detalhe bem interessante. Os seus chapéus eram muito parecidos com aquele do Jaiminho, e eram neles que eles carregavam as suas identificações. E eu sei que eu disse que a gente não ia falar nada dos anos 80 em diante, mas como a roupa do Jaiminho não mudou praticamente nada, vamos abrir uma exceção rápida. Dá uma olhada como a roupa do Jaiminho chegou a ser durante essa época. Ele ficou com uma roupa marrom. Fala sério, quando você imaginou o Jaiminho de marrom? Eu não. E outro que também não mudou muito o figurino nos anos 70 foi o Godinzinho, até porque ele também aparece bem pouco. Talvez você nem tenha percebido, mas sim, o Godines tem participações muito específicas. Sua primeira aparição foi no episódio do Festival da Burrice, e basicamente o seu figurino ali era blusa amarela com zíper, macacão preto e o clássico boné verde de aba reta. A única coisa que era um pouco diferente ali era o seu cabelo, pois a gente percebe que o Horácio jogava a franja para frente para parecer um pouco mais novinho. Já em outros momentos daquele mesmo episódio, a gente percebe um detalhe que também se manteve, os sapatos marronzes. E aí, quando a turma tá cantando, bons anos depois, o figurino praticamente igual, as meias pretas e os sapatos de sempre. Mas 2 anos depois, quando eles vão ao parque de diversões, tem mais uma mudança. A meia ficou laranja. Agora, você reparou que nesses trechos que acabou de assistir, o Nhonho tá com uma roupa verde praticamente igual? Ele aparecia muito mais que o Godines e tinha uma presença muito maior nas histórias, principalmente em 2 momentos que o elenco ficou desfalcado. Primeiro naquela fase em que não temos a Chiquinha e depois sem o Kiko. Mas a sua primeira aparição também foi no Festival da Burrice, só que ao contrário do Godines, ele surgiu com uma roupa completamente diferente. Nhonho! O senhor me chamou, papai? Além de uma peruca que não é a clássica, ele também usa uma camisa xadrez azul, uma gravata ao laço rosa, a bermuda é bege, também tem meias vermelhas e os sapatos brancos. Ou seja, é uma confusão de cores, né? Dá pra se ver que o senhor tá fora da onda. Sabe, agora se usam as cores vivas. Não me surpreende que essa roupa não tenha funcionado nem um pouco, pois afinal de contas, nenhum outro personagem tem elementos tão distintos assim. Já na sua segunda aparição, que aconteceu apenas 1 mês depois, no episódio da Casinha do Chaves, ele já estava com uma roupa totalmente diferente. Aliás, com um ar muito mais clássico do Nhonho. Se liga.
E reparou que ele fala, tinha que ser o Chaves de novo? Na verdade, isso é bem raro e ele ainda estava pegando emprestado um bordão do seu pai. E assim a gente percebe como os personagens foram se encontrando aos poucos. Nesse episódio, o Nhonho aparece com um macacão vermelho e uma camisa rosa. E os únicos elementos que se mantiveram foram as meias e os sapatos. Mas apesar do Nhonho ter mais participações do que o Godinez, também não era aquela coisa que se diga, oh, minha nossa, como ele aparece. Então esse figurino se manteve entre 74 e 77, variando apenas as suas meias, como por exemplo no episódio do futebol americano. Tenta fazer, hein? Vamos ver, hein? 1, 2... Não foi o que a gente tava pensando, não. Ele só rasgou as calças. Até que naquele episódio da Cantoria da Vila, que já citei aqui, que foi ao ar no finalzinho de 77, ele aparece com a sua roupa clássica verde. Esse macacão dura até 79 e os seus tênis também se tornam verdes. Até que mais pro fim da temporada temos um novo figurino surgindo. No episódio Na Escola Domingo, ele estreia a sua roupa laranja, também nos mesmos moldes dos figurinos anteriores. E mais uma vez, os tênis seguem a mesma paleta de cores. Acredito que o Nhonho foi o personagem que mais se encontrou de toda essa lista, pois afinal, ele nasceu assim e ficou assim. Pensando agora, pelo jeito o Chespirito deve ter percebido que o primeiro figurino não foi tão legal e mudou rapidamente, deixando ele de uma forma mais coesa e todos os figurinos seguiram a mesma tendência, combinando as cores. Enfim, o personagem ficou muito mais forte e reconhecível. Então, já que eu tô elogiando tanto ele, a palavra-chave de hoje é sobre o Nhonho. Qual dos figurinos do garoto você mais curte? Na minha opinião, eu acho que o verde é o mais clássico. Mas quero ver o que você tem a dizer, hein? Comenta aí pra gente. E pera aí que eu tenho uma novidade pra contar pra você que tá assistindo esse vídeo. O Vila do Chaves agora tem um segundo canal. É mesmo? Direto a gente recebe comentários de pessoas que não conseguem acompanhar todos os vídeos que lançamos, ou então não conseguem assistir os vídeos inteiros porque são muito longos, ou então chega e fala, meu, mas vocês têm mais de 200 vídeos, não dá pra ver tudo. Então, pra acabar com todos os problemas, chegou o canal Cortes do Vila do Chaves. O link do canal Cortes do Vila do Chaves está na descrição. Já siga a gente lá, já se inscreve, já espalha pra galera que a gente vai fazer bombar esse canal também. Agora, o papai do Nhonho demorou pra ficar com uma roupa mais consolidada. Você achou que eu não ia imitar um Nhonho, né? Achou errado. E o motivo por trás disso é muito simples, pois as roupas que o Sr. Barriga usavam, na verdade eram os ternos que o Edgar Vivar, o ator, tinha em seu armário. Então ele nunca teve um figurino fixo e acaba sendo praticamente impossível analisar todos os episódios. Mas a gente vai ver alguns casos para ter pelo menos uma visão geral. No primeiro episódio de Chaves em que o Sr. Barriga aparece, o Balões, tudo ainda era muito experimental, tanto é que olha só a forma como ele foi creditado. Participação especial de Edgar Vivar como Sr. Barriga. Reparou que nessa época o Edgar Vivar ainda era citado como participação especial, ele ainda nem era considerado um membro fixo do elenco, e nessa história ele aparece assim: paletó preto, camisa vermelha listrada e gravata azul com bolinhas brancas. Falando assim até parece uma salada de cores, mas não era tanto. Já em Pintores Amadores, que é a sua segunda aparição, sua roupa tá totalmente diferente. É um terno cinza com camisa azul e gravata listrada. E assim a coisa segue, com ele aparecendo às vezes com um figurino novo, uma coisinha diferente aqui e ali, e também repetindo figurinos. Repara só na camisa vermelha que volta a aparecer. Uma pessoa tem que ser idiota para confundir a cor preta com a cor branca. E duas outras passagens que são importantes pra gente citar por aqui são dos episódios Os Campeões de Oiô e Muito Azar na Sorte Grande. Afinal de contas, não é todo dia que vemos o Sr. Chapéu de Barriga, né? Eu vim comprar no aluguel. Mas justo neste momento, seu Barriga. Eu não tenho culpa do que lhe faz a dona Florinda. E tudo bem que o Sr. Barriga mudava de figurino o tempo todo, mas ainda assim seguiu a mesma tendência que outros personagens. As cores ficaram mais consolidadas, mais formais e menos chamativas, até para criar um contraste com o figurino de seu outro personagem, o Nhonho. Então, ver o Sr. Barriga de terno preto, camisa clara e uma gravata bem básica acabou se tornando a forma mais clássica de vermos o Zenon. Vem se meter, só que eu vi.
Tinha que ser o Chaves! Só que é claro que o Sr. Barriga nem sempre é tão discreto e formal assim. Esse aqui que é o hotel? Sim, é nesse hotel que eu fico cada vez que venho ao litoral. Sabe de uma coisa, Chavinho? Deve se apoiar no Sr. Barriga. Tá bom. Não! Chavinho! E o caso do professor Girafales foi nessa mesma linha, pois basicamente eram sapatos, ternos, camisas, gravatas, coletes e chapéus que sempre variavam aqui e ali. A primeira aparição do mestre linguiça na Fazenda Independente de Chaves foi em Pintores Amadores. Nesse episódio a gente pode ver o professor usando um chapéu preto, terno cinza escuro, camisa branca, gravata preta, sapatos pretos e um colete branco com bolinhas pretas. Aliás, pensando agora, eu acho que um dos grandes diferenciais do professor Girafales que a gente mal percebe é exatamente o uso do colete. Esse figurino se mantém por um bom tempo, mas a primeira grande mudança vem no episódio Quem Baixa as Calças Fica Sem Elas. Se você reparar bem, a sua camisa agora é laranja e ele carrega uma rosa no bolso do paletó. Meio canastrão, hein, profe? Mas eu acho que exagerei quando chamei de grande mudança, são apenas alguns detalhes. Uma mudança maior veio aqui. Esse terno cinza claro se torna parte do personagem durante toda a temporada de 75, até que em 76, adivinha? Ele volta a usar o terno antigo. Diria eu o seguinte, supondo que o nariz é a Espanha, o que é isso? Uma orelha. Já em 77 temos mais algumas mudanças, como por exemplo, o terno passa a ser um tipo de verde bem escuro e sua camisa amarela. O senhor está insinuando que minha filha é uma ladra? Bem, não exatamente. Está enganado, senhor. Você sabe o exemplo que minha filha tem nesta casa? Não responda! Temos também os maravilhosos trajes de Acapulco. E gozo da beleza incomparável destas praias do Guarujá que... Não se afobe, Kiko, não se preocupe, eu vou te salvar, minha vida, aí vou eu! E em certos episódios, como Falta Água, Sobram Problemas, ele aparece de novo com a sua camisa laranja e um terno marrom. Isso não é para uma dama, por isso eu estou aqui! Feito, professor Girafales. Em 78, aquele terno cinza clássico predomina, mas em 79 ele bate o recorde de mudanças. Tem episódios com o mesmo terno de antes. Tem o terno marrom. Pegue a sua melancia e vá para o pátio e não volte até que a tenha comido toda. Também tem terno preto. Diga como se diz cachorro. Peludinho. Não. Sim, eu conheço um setter inglês que se chama Peludinho. O terno marrom volta e dessa vez acompanhado de um broche vermelho. E eu sou o culpado, tudo porque cometi o grande erro de pôr a palavra reprovado no lugar de aprovado, hein? Todos nós cometemos erro. E por fim, no último episódio da temporada, o derradeiro, o professor Girafales aparece novamente de terno cinza. É que os roletes às vezes ficam duros. É porque tem os coletes muito finos e as patas muito fracas. Eu acho Chaves, dá fora daqui! E lembrando que esse é um grande geral sobre cada roupa de cada personagem em cada temporada, mas você pode encontrar uma mudança aqui e ali no meio de um ano aí que eu comentei, a roupa era assim, mas tinha uma meia diferente, pois afinal de contas a gente sabe que isso mudava constantemente, principalmente com personagens como o Zenon e o Mestre Linguiça que não tinham figurinos fixos, assim como o Seu Madruga. E aí você deve estar pensando, ué, mas o Seu Madruga não aparecia sempre com a mesma roupa? Vai por mim, nem sempre. Quer ver a evolução do figurino dele, do Chaves e do Kiko? Então clica no vídeo aqui do lado que eu tenho certeza que você vai se surpreender muito. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.